Fala investidor, tudo bem? Aqui é o Bruno Catalog, você está no canal do Investidor Lucrativo, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que eu começaria a investir em ações se eu tivesse pouco dinheiro, cerca de R$1.000 aí, e zero de experiência na Bolsa de Valores. Eu acredito que as informações que eu vou te passar aqui sejam de extremo valor, porque os 5 passos que eu vou te passar agora nesse vídeo foram os exatos 5 passos que eu dei lá em 2004, quando eu mesmo comecei a investir em ações com apenas R$1.000 aí no bolso, tá? E de tudo que eu fiz naquela época, lógico, a maioria das coisas deram certo e teve uma coisa, um passo que eu dei esse passo tentando acertar, mas eu acabei errando. E você pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar com isso, você vai dar esse passo da maneira correta e não vai precisar aprender da maneira mais difícil, que foi a maneira que eu aprendi, que foi perdendo muito dinheiro na crise de 2008. Não foi nada fácil, não foi legal, mas graças a muita persistência eu consegui aí retomar as rédeas aí da minha vida e consegui finalmente aprender a investir com sucesso na Bolsa de Valores. E se você já achou interessante esse assunto, então já clica aqui no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que possam se beneficiar do conteúdo que eu vou compartilhar aqui com você. Então aqui para começar eu vou assumir que você tem, vamos lá, R$1.000 para começar a investir em ações e tem zero de experiência, tá? Então assim, eu já vou assumir que esses R$1.000 não sejam todo o dinheiro que você tem. Eu vou assumir que você já tenha algum dinheiro na sua reserva de emergência. E reserva de emergência, caso você não saiba o que seja, é um dinheiro que você vai deixar investido de maneira conservadora, que equivale a 6 meses, no mínimo, de gastos mensais que você tem. Porque caso o pior aconteça, né, e assim, pior aconteça que eu digo, caso você perca o seu emprego, você tem pelo menos 6 meses de despesas fixas pagas aí para você ficar mais tranquilo. Tá? Porque o dinheiro que você vai investir em ações tem que ser aquele dinheiro que você não vai precisar por no mínimo pelos próximos 5 a 10 anos aí. Tá? Porque a Bolsa de Valores é sim um investimento altamente rentável, mas é um investimento que você vai ganhar muito no longo prazo. Então vamos lá. Como é que eu sugeriria você começar a investir esses R$1.000? Então olha só, para você ter sucesso na Bolsa, primeiro, já falei, você tem que ter foco no longo prazo. Segundo, não dá para você ficar tomando muito risco na Bolsa. Inclusive, um dos segredos do sucesso dos maiores investidores do mundo é investir na Bolsa de Valores da maneira mais segura possível. Tá? Não estou falando que você tem que buscar o risco zero. Não é isso. É diferente. Você tem que investir na Bolsa buscando correr o mínimo de risco possível. E uma das maneiras mais eficientes para você conseguir diminuir o seu risco é diversificando. Ok? E talvez você esteja se perguntando, pô, mas eu só tenho R$1.000, como é que eu vou diversificar, sei lá, em 10 ações diferentes se eu tenho pouco dinheiro? E a resposta para isso são 3 letras, ETFs, que são uma abreviação para Exchange Traded Funds, que na verdade são fundos de investimento que replicam os índices da bolsa. Então você tem aí diferentes índices de mercado, que seriam o quê? Os índices das ações small caps, índice das ações boas pagadoras de dividendos e também tem o mais conhecido, que é o índice Ibovespa, que é inclusive o que eu indico para você começar. E por que o índice Ibovespa e por que ETF? Primeiro porque você precisa diversificar, como eu falei na frente, você não quer tomar risco. Tá? Então já começa de um jeito mais conservador e eu já te adianto que é possível enriquecer na bolsa investindo conservadoramente, você não precisa tomar grandes riscos. Tá? E o legal de ser o Ibovespa é que você vai começar a investir os seus R$1.000 já diversificando entre 73 ações diferentes. Então o seu risco é muito baixo. E talvez você já tenha ouvido falar, muitas pessoas falando que o índice Ibovespa não serve para nada, que a rentabilidade é péssima, blá 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 blá. Mas se você for analisar, poucas são as pessoas que conseguem bater o índice Ibovespa. Poucos são os fundos de ações profissionais que conseguem bater o índice Ibovespa. É a minoria que consegue bater o índice Ibovespa. Então não é tão ruim assim você começar a investir no Ibovespa. Só que aqui eu já quero deixar bem claro um outro ponto importante. Você vai começar a investir esses R$1.000 não para enriquecer com esses R$1.000, mas sim ter uma visão de aprendizado. Tá? Você pode ganhar como você pode perder. Mas o que você tem mais a ganhar, a maior vantagem de você começar com R$1.000 nessa ETF do índice Bovespa é o aprendizado prático que você vai ter. Porque uma coisa é, por exemplo, você treinar natação,
ir lá na academia, nadar tranquilo, aqueles seus 2 km aí por aula. E outra coisa é você treinar para competição e efetivamente ir lá e competir. Né? Uma coisa é você treinar na sua academia, em casa, que seja. Outra coisa é competir na frente de todo mundo. Então, é por isso que eu sugiro que você já comece com ETFs com pouco dinheiro, porque assim você já consegue ir aprendendo, tendo esse aprendizado da parte prática e já começar a amadurecer o seu controle emocional, que vai ser muito importante na sua jornada. Então esse é o primeiro passo que você tem que dar. Você tem que entender o porquê que você vai investir em ETFs, e no caso é por causa da diversificação, da possibilidade sim de ter uma alta rentabilidade, e também para servir como experiência, para que você já comece a partir de agora, desde hoje, a começar a ter mais controle sobre suas emoções. Tá? O segundo passo é saber quais são as ETFs que replicam o índice Ibovespa. E aí no mercado, se você for estudar, você tem aí pelo menos 3 ETFs que vão replicar o índice Ibovespa. Você tem o PIBB11, o BOVA11 e o BOVB11, que no caso é o ETF que o Bradesco oferece para você. Tá? Agora, qual desses 3 escolher? Então, olha só, por se tratar de fundos de investimento, você vai ter taxas de administração, tá? Então, olha só, o PIBB vai cobrar uma taxa de 0,059% ao ano, o BOVA11 de 0,30% ao ano e o BOVB11, que é do Bradesco, de 0,20% ao ano. Só que esse nem é o mais importante, essas são as taxas de administração. Então, você vai colocar o seu dinheiro lá, vai ficar oscilando o valor da sua cota durante o ano inteiro, e depois de um ano vai ser, não sei se é depois de um ano, enfim, eu não sei como é que é cobrada essa taxa de administração, a periodicidade, mas vai ser retirado aí do seu dinheiro investido esse valor das taxas que eu acabei de te falar. Só que, como já falei antes, esse não é o mais importante. O mais importante é que na hora de escolher qual ETF você deve investir, eu acho que você tem que olhar a tal da liquidez. E liquidez é a facilidade de um ativo ser comprado ou vendido na bolsa de valores. Ou seja, quando você for escolher um ETF para investir, eu sugiro que você escolha aquele ETF com a maior liquidez possível. Porque fica muito mais fácil de você vender as cotas desse ETF quando você precisar ou quando você quiser. Agora imagina, por exemplo, você quer vender uma cota de um ETF que não tenha muita liquidez. Hoje eu estava pesquisando aqui, antes de fazer esse vídeo, qual que tinha sido a liquidez do BOVB11, por exemplo. E até o momento da pesquisa que eu tinha feito, agora são 1h da tarde, tinha tido um negócio no dia. Enquanto que o ETF mais negociado já tinha tido, acho que uns 177 negócios no dia até agora. Então, para você ver a diferença que dá entre um ETF e outro. Tá? E o ETF que tem mais liquidez é o BOVA11. Tá? Então, se for para você começar com R$1.000, hoje começa no BOVA11, porque você começa a despreocupar com a liquidez, você não vai correr o risco de não conseguir vender ou não conseguir comprar esse ETF. Então, agora que já passamos por essa parte de escolher qual ETF você deve investir, que no caso é a BOVA11, vamos para o terceiro passo, que é abrir a conta em uma corretora de valores. E aqui é um passo muito importante, mas eu aconselho que você não perca muito tempo aqui. Porque, como falei, você está começando agora, vamos sim começar do jeito direitinho, mas o problema é que eu vejo que tem muita gente que acaba empacando aqui na hora de escolher a corretora de valores, não consegue se decidir, porque são diversas escolhas que você pode fazer, e quanto mais escolhas o ser humano tem, mais confuso ele fica. Então assim, se você estiver muito indeciso, aqui para agora de início, comece com a corretora de valores do seu próprio banco. Todos os 4 maiores bancos aqui do Brasil, eles possuem corretora de valores, que é muito mais conveniente para você que é correntista, né? O problema é que as taxas dessas corretoras geralmente são muito mais caras que as taxas das corretoras de valores independentes. Então, a minha dica aqui para você é o seguinte: se você estiver muito indeciso, não estiver entendendo direito, comece com a corretora de valores que você tem no seu banco, e mais para frente, quando você estiver mais familiarizado com a bolsa de valores, você vai lá, pesquisa com mais calma outras corretoras mais baratas e abre conta lá e transfere, é bem tranquilo. Agora, se você quiser já começar com uma corretora de valores independente, eu sugiro que você pegue, né, isso é a opinião pessoal, que você pegue uma das 3 corretoras do maior grupo de corretoras aqui do Brasil, que é o Grupo XP. Então, dentro desse grupo você tem a XP Investimentos, você tem a corretora Rico e você tem a Clear.
A Clear Investimentos é corretagem zero, tá? Então é uma corretora de baixo custo. A Rico é uma corretora que tem um custo um pouco maior e que não vai ter ninguém para te, assim, não tem nenhum assessor pessoal assim para te assessorar. Já na XP Investimentos tem a figura do assessor que vai te dar algumas dicas, vai te orientar agora no início, mas eu já deixo bem claro que o mais indicado é que você aprenda a investir sozinho o seu dinheiro, beleza? Eu particularmente tenho corretora na Rico, já tive contas em 4 corretoras diferentes e optei por ficar na Rico. Talvez ela não seja a melhor opção para você de início, porque a corretagem é de R$10, parece, né? Talvez isso não seja interessante para você, mas aí sem problema, você pode começar ou na Clear, tá? Ou na corretora do seu banco. E por que eu falo para você pegar uma das 3 corretoras do maior grupo de corretoras? Porque é mais seguro, quer dizer o quê? Que essas corretoras não vão quebrar do nada, porque o grande risco é, primeiro, a corretora fazer alguma sacanagem com você, o que eu particularmente nunca conheci ninguém que tenha sido sacaneado por qualquer corretora de valores, credenciada na CVM. E o segundo é a corretora quebrar, tá? A corretora quebrar, várias aí quebraram desde que comecei a mexer na bolsa, então eu sugiro que você fique com as mais fortes para você ficar mais tranquilo. Então depois que você escolher sua corretora de valores, você vai lá, abre a conta, define o seu login, sua assinatura eletrônica, que é uma assinatura que você vai ter que colocar sempre que você quiser enviar uma ordem de compra ou venda, e já comece a investir esses R$1.000 em BOVA11. Então, feito isso, o que você vai fazer agora? Agora você vai partir para o quarto passo. No quarto passo, você vai começar a melhorar os seus controles financeiros, tá? Isso quer dizer o quê? Você vai começar a planilhar tudo que você ganha e tudo que você gasta, tá? E caso você não faça isso ainda, comece a fazer a partir de agora, porque você só consegue melhorar aquilo que você mede. Se você não sabe exatamente quanto você ganha e o quanto você gasta e com o que você gasta, dificilmente você vai conseguir poupar mais dinheiro para conseguir acelerar aí o seu processo de independência financeira, tá? Então eu aconselho que você planilhe todos os seus gastos aí, tá? Não precisa ser exatamente os centavos, aí você pode arredondar, de preferência arredondar os gastos para cima, para você saber exatamente, por exemplo, no final de um ano, no que você mais gastou, no que você poderia cortar os seus custos para conseguir fazer sobrar mais dinheiro. E outra coisa que você pode fazer também para melhorar suas finanças aí, né, depois de ter esse controle de ganhos e gastos, é arranjar uma maneira de ganhar mais dinheiro. E hoje você tem diversas maneiras de conseguir fazer uma renda extra no seu tempo livre de uma maneira mais tranquila, mais passiva. Aí é só usar a imaginação, e não em tudo desse vídeo. Eu posso até gravar um vídeo com algumas sugestões do que você pode fazer para ter uma renda extra. Mas enfim, aqui fica a lição. Então o quarto passo vai ser para você melhorar suas finanças pessoais, conseguir poupar mais dinheiro para conseguir investir cada vez mais dinheiro na bolsa de valores. E o quinto e último passo, o último, porém o mais importante, na opinião, é estudar. E foi justamente aqui, nesse momento, onde eu cometi um dos meus maiores erros no meu processo de iniciação aí na bolsa de valores. Por quê? Porque eu comecei a estudar um tipo de estratégia de investimento em ações que só depois, mais para frente, só 3, 4 anos depois, que eu fui ver que não dava certo, que era a pior maneira para se investir na bolsa de valores. Foi daí que eu recebi um chamado, assim, um colocado no universo, de que eu estava indo no caminho errado e de que eu precisava mudar a direção do meu barco, senão eu ia afundar como muitos investidores afundam na bolsa de valores. E aqui eu já quero deixar um aviso para você, um recado, de que você não precisa cometer o mesmo erro que eu cometi. Você tem que estudar sim. Mas eu já quero que você saiba que existem estratégias que têm menos chances de dar certo e que dificilmente vão dar certo para qualquer pessoa que seja, e tem estratégias que dão certo para a maioria das pessoas e que muitas conseguem ter excelentes resultados com esse tipo de estratégia. Então, como eu falei, você não precisa passar agora por tudo isso que eu te passei. Nessa fase você pode contar com a minha ajuda, porque eu posso te entregar, vamos colocar aqui de bandeja, um resumo do que realmente funciona para mim e que eu sei que funciona para a maioria das pessoas que seguem esses princípios que eu ensino no e-book que eu escrevi aqui e disponibilizo de graça para você que é inscrito aqui no canal ou que não é, para você que está simplesmente assistindo ao vídeo. Então, se você quiser contar com a minha ajuda, é só clicar no link aqui abaixo da descrição para fazer um download grátis desse e-book. E quando você fizer a inscrição nesse link aqui abaixo, está aqui na descrição, você vai ganhar um e-book grátis e também um mini curso por e-mail da estratégia que eu particularmente utilizo para ter sucesso na bolsa de valores desde 2009, tá?
Porque o que acontece? Eu comecei em 2004 investindo em PIBB11, né? Um ano depois eu comecei a investir da maneira errada, só que investindo diretamente em ações. E durante 3 anos eu sofri muito, porque assim, no começo começou a dar certo, eu tive aquela sorte de principiante, ganhei uma grana com o PIBB11, acredito que tenha sido 30% em um ano, mais ou menos isso. E quando eu comecei sozinho, no começo também tive sorte, deu certo. Eu até falei pro meu pai, falei, pô, vamos investir, que acho que eu tô conseguindo pegar as manhas, tô no caminho certo. Só que aí chegou a crise de 2008 e acabou com tudo. Eu lembro que eu tinha começado com 30 mil reais na época, hein? Era um dinheiro considerável, assim, né? 30 mil reais, era tudo que eu tinha. E o que já é um erro, né? Você não pode começar sem reserva de emergência. Mas enfim, comecei com 30 mil reais e em 2008 eu perdi metade de tudo isso na crise, na grande crise, né? Foi a primeira grande crise que eu passei e como eu estava totalmente perdido na minha estratégia de investimentos, eu tive um grande prejuízo. Mas eu consegui tirar uma grande lição disso, não foi fácil, aí eu resolvi olhar outras estratégias, a estudar realmente os investidores que tiveram sucesso e daí sim, quando eu comecei a colocar em prática, né, mudei toda a minha estratégia de investimentos, todo o meu mindset, daí sim que eu comecei a ver as altas rentabilidades que todo mundo quer ver na Bolsa de Valores. Então é justamente sobre isso que eu falo no e-book grátis que você vai poder fazer um download aqui embaixo, e também no mini curso que você vai receber. Inclusive, já até quero compartilhar com você um dos depoimentos que eu tenho recebido aqui, por exemplo, do Denis, que é um leitor do blog Investidor Lucrativo. Caso você não saiba, eu tenho um blog também, Investidor Lucrativo, que foi onde todo esse projeto começou. E aqui ele fala que, muito obrigado por compartilhar a sua história e experiência no mundo dos investimentos. Eu moro na Alemanha e queria começar investindo um pouco no trade para gerar uns ganhos, mas se tiver dicas melhores para fazer investimentos seguros, como de empresas estáveis, eu creio que seja algo a ser estudado. Então olha só, o Denis ele já mudou o mindset dele, ele estava para começar do jeito que eu considero errado, aqui já dando uma dica, né? E depois que ele leu o e-book, toda a experiência, tudo que eu falo, ele viu o sentido do que eu falava e já consegui plantar a sementinha nele aí de que existe uma maneira mais rentável e segura de se investir na Bolsa de Valores, que é a que eu quero apresentar para você. E quando você fizer o download do e-book, você vai ganhar acesso imediato a esse mini curso e também um bônus inédito que só vai saber o que é quem realmente se inscrever. Beleza? Então essas eram as dicas que eu queria passar para você aqui, esses 5 passos para você começar a investir em ações com pouco dinheiro e sem experiência alguma. E se você gostou, então já clica aqui no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para receber os próximos conteúdos que eu for postando aqui e compartilha com as pessoas que você acha que podem se beneficiar das informações que eu passei aqui. Então hoje eu vou ficando por aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.